Imagine uma porta blindada à sua frente. Não uma porta simbólica, mas uma muralha que responde às suas lágrimas com estática. Você pede, suplica, ora com fervor, e ainda assim, a linha parece muda. Essa sensação de bater e não ter retorno. É isso que eu quero falar com você agora. Existe algo sutil que pode estar impedindo seu despertar, e não é culpa sua. Há um código que falta, uma sintonia que não foi estabelecida, e hoje eu vou te ensinar como testar essa linha, como ajustar o sinal e como operar em autoridade, sem fórmulas mágicas, sem promessas fáceis. Apenas prática, presença e clareza. Você já se perguntou por que, apesar de tanta oração, tanta busca, algumas portas continuam fechadas? Por que, diante da mesma súplica, uns parecem receber uma resposta imediata e outros ficam nesse vai e vem de tentativa e frustração? Antes de qualquer conclusão emocional, a primeira coisa que você precisa ouvir é isso. A dificuldade não significa incapacidade espiritual intrínseca. Muitas vezes o bloqueio é uma incompatibilidade de frequência. É como tentar acessar um servidor com a senha errada. Você não está negado por natureza. Você está fora da senha, do código, do protocolo. Se essa palavra toca você, escreva agora nos comentários a frase "Eu ativo". Faça isso como um pequeno ato de intenção. Não é um requisito para que a prática funcione. É apenas um gesto físico para ancorar sua decisão de testar a linha. Se preferir não comentar, mantenha a intenção em silêncio. Tudo bem. O importante é que você se comprometa a experimentar, não só a acreditar. Agora, vamos ao diagnóstico em termos que respeitam tanto a tradição cristã quanto leituras místicas que ajudam a entender a experiência humana. Existe, em algumas tradições espirituais, uma linguagem que descreve forças e mecanismos que nublam a memória da nossa origem. Termos como demiurgo, arcontes e mônada pertencem a uma leitura simbólica e histórica. Não são apresentados aqui como fatos científicos, mas como mapas interpretativos que ajudam a explicar por que tantos vivem em amnésia espiritual. Veja bem, quando eu digo isso, quero que você saiba que há várias formas de entender a realidade espiritual. Nesta mensagem, uso essa linguagem como lente para identificar o que impede sua sintonia, não para substituir a fé cristã que vale para você. Dentro desse modelo interpretativo, existe uma divisão prática. Alguns vivem centrados apenas no mundo material, nos pensamentos e nas reações do dia a dia. Esses podem ser chamados na linguagem simbólica de ílicos. Outros percebem uma centelha, uma lembrança de algo maior, e por isso estão mais aptos a restabelecer contato. São chamados metaforicamente de pneumáticos. Se ao ouvir isso, você sente um leve reconhecimento, saiba, esta mensagem é para você que escuta uma saudade que vem do alto, para você que incomoda com perguntas que não saem da mente. Mas atenção, não se trata de um rótulo excludente, e sim de um convite para acordar aquilo que já existe em você. Qual é o bloqueio comum? A resposta curta. A posição de súplica. Não que pedir seja errado. Jesus nos ensinou a orar, a buscar, a persistir. Mas há momentos em que a postura de pedir permanentemente cria um circuito de dependência que não ativa a sua soberania interior. Nos evangelhos, quando Jesus se dirige a Lázaro, ele não negocia com a situação. Ele se expressa com autoridade. Ele chama, ele ordena. Esse episódio não é uma fórmula mágica de poder, mas é um paradigma. A oração que atua muitas vezes assume a identidade daquele que é filho, daquele que já carrega em si a assinatura do Criador. Usaremos esse paradigma como guia operacional, respeitando a narrativa bíblica. Para sair do circuito da súplica e mover-se para uma prática operativa, proponho 3 chaves essenciais: reconhecimento, autoridade e comando. Essas são as chaves que abrem o cofre da sua própria operação espiritual. Não são mágicas que garantem resultado material imediato, são ferramentas para alinhar sua presença com a fonte.
A primeira chave é o reconhecimento. Antes de qualquer ação, você precisa reconhecer a centelha dentro de si. Isso não é orgulho, nem fantasia. É lembrança. Reconhecer é dizer: eu sou mais do que meus pensamentos. Eu trago em mim uma assinatura que pertence à fonte. Na prática, reconhecimento é um som de interiorização que reduz a distância entre o que você pensa e o que você sente. É sentir, no peito, uma certeza antiga, não uma emoção efêmera, mas uma assinatura interna, uma chegada ao ponto onde a memória sutil existe. A segunda chave é a autoridade. Autoridade não é dominar o próximo, nem humilhar. É assumir a responsabilidade de operar a própria vida como filho. Em termos práticos, autoridade é alinhar seu discurso interior com a verdade que você reconheceu. É declarar, de dentro, aquilo que já é real na dimensão da origem. Lembre-se do exemplo de Jesus diante de Lázaro. Ele não pediu permissão ao mundo. Ele falou com convicção, e a vida respondeu. Não estou dizendo que você se torne soberbo. Digo que você recupere a função que lhe cabe como participante da criação. A terceira chave é o comando. Depois de reconhecer e assumir a autoridade, vem a emissão clara do decreto. Comando, aqui, significa palavra alinhada com presença. Não um gritinho psicológico, mas uma afirmação que sai de um estado interior coerente. É o momento em que o seu falar se torna congruente com o que você é. E como toda ferramenta operativa, o comando precisa ser simples, objetivo e seguido de desapego. Dizer e soltar. Essa é a regra. Para tornar isso operacional, eu ensino um protocolo prático em 3 passos: desconectar, deslocar, ressonar. Cada passo tem sua função clara e deve ser praticado com intenção, não com ansiedade. O primeiro passo: desconectar. Imagine que você está numa praia e há um som alto de trânsito na sua cabeça. Desconectar não é lutar contra os pensamentos. É retirar a atenção do ruído. Você não precisa esmagar um pensamento para que ele pare. Simplesmente reposicione sua consciência. Um modo simples de fazer isso: coloque a atenção nos pés, sinta o contato com o chão por alguns respirares. Faça um gesto sutil, como soltar os ombros, e permita que o diálogo mental perca o foco. Não diga a si mesmo: pare de pensar. Apenas direcione a atenção para uma sensação presente. Esse gesto é o primeiro reset. É como desconectar o cabo que transmite interferência. O segundo passo: deslocar. Aqui você fará uma descida de atenção do cérebro para o coração. Visualize uma coluna de luz descendo desde a base da cabeça até o centro do peito, como um elevador que o leva ao interior. Não confunda com sentimentalismo. Deslocar é realinhamento neurosomático. Se preferir imagens, imagine um elevador suave que leva sua consciência ao ponto médio do peito, onde pulsa um silêncio antigo. Essa descida ativa outro modo de perceber. Menos pensamento, mais presença. Dê alguns respirares profundos enquanto imagina esse movimento, sentindo a vibração amortecer as vozes externas. O terceiro passo: ressonância. Depois de deslocar-se para o coração, você precisa estabelecer uma assinatura interna, uma sensação de salão, de presença. Não estou pedindo que você imagine um trono distante. Eu peço que você gere uma segurança interna, uma tonalidade que corresponda à lembrança da sua origem. Sinta como se houvesse um espaço claro e reservado dentro de você, neutro e luminoso. Esse é o lugar de onde se emite o comando. Se uma palavra, um tom ou uma postura interior sintonizar esse espaço, você saberá. Há uma estabilidade, uma pequeníssima certeza que permanece apesar dos pensamentos. Treine a ressonância com breves exercícios. Respire 4 vezes lentamente. Sinta o centro do peito e mantenha a atenção no silêncio que fica após cada expiração. Agora que você tem as chaves e já percorreu o caminho interno, você pode praticar um protocolo verbal curto, um modelo de operação que funciona como relatório de estado mais comando. Lembre-se, esta frase é uma sugestão, uma ferramenta.
Se você não pode falar alto, mentalize-a com intenção, mantendo as mesmas emoções e a mesma solidez interna. O protocolo é o seguinte, e você pode repetir com fé sóbria. Mônada, estou aqui. Reivindico a autoridade que é minha por natureza. A ilusão desta limitação está dissolvida. O alinhamento está comandado. Está feito. Eu sei que o termo mônada pode soar estranho para quem vem de tradição cristã mais clássica. Use-o aqui como nome simbólico para a fonte, se isso fizer sentido para você. Se não, substitua por pai, fonte ou outro vocativo que represente sua experiência de origem. O que importa não é o nome, mas a qualidade da presença e a intenção por trás da palavra. Faça a declaração de modo claro, sem pressa, com a autoridade que vem do reconhecimento que você cultivou. Depois de dizer, solte. Solte de verdade. Não fique agarrado ao resultado. Não force evidências imediatas. A prática exige desapego. Algumas orientações práticas para o momento em que você fizer essa chamada. Fale de forma simples, com voz firme. Se preferir, faça-a internamente, mas com todo o peso da intenção. Expire após o comando e imagine o ar levando a sua palavra para além do corpo. Não repita a frase numa tentativa ansiosa de forçar um retorno. Um ato claro, seguido de entrega, é mais potente do que 10 repetições tremulantes. Ao testar essa linha, esteja preparado para interferências psicológicas que tentam desarmar a experiência. A primeira interferência comum é o desligamento, que aparece como dúvida imediata após o comando. Será que foi real? Será que eu estou enganado? Essa é uma armadilha conhecida. Não reaja com julgamento. Observe a dúvida como um ruído, não como sentença. Lembre-se, reação é energia. Observação é neutralidade. Em vez de entrar na discussão mental, mova-se para a respiração e mantenha a presença. Se necessário, repita os passos de deslocamento e ressonância, não para consertar a primeira tentativa, mas para consolidar o estado. Outro padrão que aparece é a latência. A resposta nem sempre é instantânea. Há um tempo de processamento. Pense nisso como um upload que precisa de sincronização. Pelo menos 3 coisas podem ocorrer: colapso, eco ou neutralidade. Colapso é uma limpeza. Aquilo que era sustentado por estruturas antigas pode se desfazer rapidamente. Isso pode gerar desconforto emocional ou uma sensação de perda temporária. Ecos são pequenas sincronicidades que começam a ocorrer, eventos, encontros, pensamentos que confirmam que algo foi movido. Neutralidade é o sinal mais sutil. Você deixa de estar emocionalmente pendente da questão, e isso por si só indica alinhamento. Nenhum desses sinais é garantia de um resultado imediato e nem deve ser interpretado como um selo definitivo. São indicadores que ajudam você a ler a resposta do campo. Permita-me enfatizar. Não estou prometendo que todo problema será resolvido de forma visível e imediata. Em alguns casos, a chamada ativa processos de restauração que passam por limpezas demoradas. Você pode experimentar desconforto, revisões internas profundas e até perda de estruturas que antes pareciam essenciais. Isso pode ser doloroso, mas é parte do processo de uma transformação real. Se algo intenso ocorrer, procure suporte genuíno. Um guia espiritual de confiança, aconselhamento pastoral responsável ou terapia. Não estou sugerindo ruptura sem suporte. Estou falando de transformação acompanhada. Há também um risco prático quando a pessoa assume autoridade sem discernimento. A tendência de se tornar dogmática ou de interpretar todas as experiências como confirmação. Por isso, mantenha humildade experimental. Teste a linha fora de crise primeiro. Experimente o protocolo em situações pequenas. Peça clareza para decidir sobre uma tarefa diária. Peça presença para uma conversa importante. Aplique o comando para liberar um peso emocional mínimo. À medida que sua ressonância se estabiliza, você terá mais clareza para usar a prática em questões maiores. Quanto às instituições religiosas, vale uma advertência prudente.
Para muitos, a retomada da autonomia espiritual levanta perguntas legítimas sobre o papel dos intermediários e das estruturas. Isso não é necessariamente condenação das comunidades, é uma chamada para reflexão. Quando a prática opera, o papel do intercessor muda. Não desaparece, mas transforma-se em parceria. Um cuidado ético que eu enfatizo é não usar essa prática para fomentar ruptura irresponsável de vínculos que sustentam você ou sua família. Transformação madura envolve diálogo, responsabilidade e prudência. Agora quero conduzir você por uma prática guiada curta. Faça isso apenas se sentir conforto. Se estiver em público e não puder falar alto, mentalize cada frase com a mesma intenção. Comece com o passo de desconectar. Feche os olhos por um momento, coloque os pés no chão e sinta o contato firme. Respire 3 vezes, observando o ar que entra e sai. Não force a respiração, apenas observe. Em seguida, mova sua atenção como um elevador. Imagine a coluna de luz descendo até o peito, e com cada respiração mais profunda, sinta que você se aproxima de um centro tranquilo. Quando chegar ao centro, não busque imagens grandiosas, busque estabilidade. Agora, estabeleça a ressonância. Perceba uma pequena nota interna, uma sensação de presença que não precisa justificar nada. Se surgir um pensamento, deixe-o passar como nuvem. Quando sentir essa pequena nota, diga, mentalmente ou em voz baixa, com autoridade suave: Mônada, estou aqui. Reivindico a autoridade que é minha por natureza. A ilusão desta limitação está dissolvida. O alinhamento está comandado. Está feito. Após isso, expire profundamente e solte a garganta, como se deixasse a palavra encontrar espaço fora de você. Mantenha a presença por mais alguns respirares e então retorne às atividades normais. Não fique buscando sinais imediatamente. Permita que o processo se desenrole. Se houver reação emocional intensa, permita-se apoio. Se houver dúvidas, observe-as. Se vierem sincronicidades, registre-as com gratidão, mas não se apegue. Pratique essa rotina por dias curtos. 5 minutos pela manhã, 5 minutos antes de dormir. A repetição consciente cria um novo circuito. Antes de encerrar, preciso lembrar: termos como demiurgo, arcontes, mônada, ílicos e pneumáticos aparecem aqui como lentes interpretativas, ferramentas de leitura que ajudam a mapear experiências, não substitutos da fé ou da moral. Use essas imagens com inteligência. O que interessa é a prática que mobiliza presença, reconhecimento e ação responsável. Recapitulando em uma frase o ponto central do título. Isso que pode estar impedindo seu despertar é muitas vezes a falta de sintonia operacional, a permanência na postura de súplica sem a recuperação da autoridade interior. A solução proposta é prática. Reconheça sua centelha, assuma autoridade com responsabilidade e emita o comando de dentro de uma ressonância calma. Teste primeiro em coisas pequenas. Não espere promessas milagrosas garantidas, mas espere por processos de alinhamento que mudarão sua relação com o transcendente. Se você se compromete a experimentar, escreva nos comentários: "Eu ativo agora", e deixe esse pequeno gesto ancorar sua decisão. Opcionalmente, compartilhe este vídeo com alguém que sente essa mesma frustração. Pode ser um impulso que ajuda outra pessoa a testar a linha. Pai, fonte, mônada. Ouve a nossa pequena intenção. Eu peço, com humildade e responsabilidade, que toda pessoa que praticou este protocolo encontre clareza, que a confusão seja desfeita e que a cura de lembrança venha com sabedoria. Não prometo resultados espetaculares, mas clamo para que a presença seja fortalecida, que a autonomia espiritual se revele em passos seguros. Ajuda-nos a manter o desapego, a ter paciência no processo e a procurar apoio quando necessário. Em nome da verdade que nos anima, amém. Se você quer continuar essa jornada,
Inscreva-se e siga o canal. Teremos mais práticas, explicações teóricas e guiamentos para estacionar menos nos ruídos e viver mais enraizados na presença. Volte para praticar, teste em tempos menores e venha compartilhar suas experiências. Isso pode estar impedindo seu despertar. Hoje você recebeu uma chave. Pratique com responsabilidade e veja o que a sintonia revela.